Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Hoje, amados, nós vamos falar sobre Naamã, amém? A palavra do Senhor diz assim: Naamã, chefe do exército do rei Arã da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Então, amados, Naamã, ele era um homem honrado. E o Senhor tinha usado a vida dele para dar vitória para o rei da Síria, né? Então, o Senhor já tinha escolhido Naamã para um propósito, amém? Porém, amados, a palavra diz assim, ó: no entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Então, ele tinha uma doença terrível de pele, que a Bíblia chama de lepra, amém? E isso corroía sua vida. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia, a menina sugeriu a sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza, ele o curaria da sua lepra. Amém? Então, amados, ele estava leproso, embora ele fosse um homem honrado. Deus tinha até usado a vida dele, porém, a lepra estava consumindo esse homem. Amém? E ele precisava de um milagre. Então, num dia, uma menina lá de Israel foi levada para a Síria. Então ela diz: o profeta pode curar este homem. Então Naamã, ele correu e foi até o seu rei e pediu a ele: irmã Hilda, poderia fechar o seu microfone para mim, fazendo favor? Dá um toquinho na tela. Não, é eu que estou batendo aqui. Mas não pode, irmã, senão todo mundo escuta o que você está fazendo. Fecha o microfone para mim, por favor. Do lado do botãozinho vermelho tem um microfoninho, dá um toquinho nele. Do lado do vermelho, não é no vermelho não. Você toca na tela, aí no ladinho, toca na tela que aparece. Toca o dedo na tela. Certo. Agora do lado, toca. Isso, do lado do vermelhinho, não é no vermelhinho não, do ladinho. Dá um toquinho nele. Isso, dá um toquinho. Toca nele com o dedinho. Toquei. Mas não fechou não. É do lado do vermelhinho, tá? Dá um toquinho nele. Fechou? Aleluia. Amém. Amém, amados? Agora, irmão Leôncio, podia fechar o microfone para mim? Aleluia. Ai, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, a palavra do Senhor diz que esse homem, ele era um homem valoroso, ele era um homem honrado. Deus tinha usado a vida dele para um propósito, porém, ele estava leproso, amados. Então, aqui, a lepra representa o pecado na vida do ser humano. O profeta do Senhor sempre tem falado que nós devemos nos arrepender e abandonar o pecado. Por quê? Porque o pecado, amados, ele vai corroendo a alma da pessoa, vai corroendo a vida da pessoa. E não importa se a pessoa é honrada, se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa é bem-sucedida, se ela estiver em pecado, a vida dela não vai ser uma vida de felicidade, mas vai ser uma vida triste, uma vida de angústia, vai ser uma vida atribulada. Amém? Então Naamã, ele era honrado, ele era um homem valoroso, Deus tinha usado a vida dele para dar a vitória para o rei da Síria, né? Porém, amados, essa doença estava corroendo ele. E ele foi até o templo de Dagon, que é o rei assírio, o deus da Síria lá, e ele fez tudo o que ele podia fazer. Fez holocausto, ele orava a esse deus pagão,
mas nunca ele foi curado dessa enfermidade. E ele já tinha chegado um momento que ele tinha perdido as esperanças. Sabe quando a pessoa está com uma enfermidade grave e depois ela perde a esperança e fica aguardando a morte? Então ele já não tinha mais esperança, porque o Deus que ele conhecia era Dagon, era um Deus falso, um Deus pagão. E ele ia lá no templo junto com o rei e ele se dobrava diante desse ídolo e clamava, mas nunca teve resposta. Até que um dia, uma menina que foi levada cativo de Israel, ela viu o sofrimento de Naamã. Ela viu que ele sofria com aquilo, aquilo estava arrebentando a sua vida. Então, ela falou assim: olha, se ele fosse até Israel, o profeta o curaria. Amém? Então, Naamã foi até o rei dele e pediu autorização para ir lá. O rei gostava muito dele, porque ele era um guerreiro valoroso, como diz a Bíblia. Então, ele foi e pediu a carta e levou para o rei de Israel. Só que ele não entendia o que era um profeta. Amém? Como hoje, amados, o povo não conhece, não sabe o que é um profeta. Quando o profeta, ele dá a profecia acontece. O profeta dá as orientações que ele recebe de Deus para que o povo venha pôr em prática e venha ter o arrependimento, venha abandonar o pecado, venha colocar sua vida em ordem, para que as bênçãos venham até ele. A primeira bênção que nós temos que buscar é a bênção da salvação eterna. Não é verdade? Porque de que adianta nós termos dinheiro, termos casa, carro, e se nós não tivermos essa salvação? E se nós morrer? E se o arrebatamento acontecer e nós perder a nossa salvação? Então foi tudo em vão. Porque se o arrebatamento acontecer e nós ficarmos, de que vai adiantar o dinheiro? De que vai adiantar as posses? Não é verdade? Às vezes a gente se preocupa tanto com o serviço dessa terra, às vezes a gente se preocupa tanto com as coisas dessa terra, e você vê que chega num momento que a gente pode acabar perdendo a salvação, e se ficar tudo aqui, o que vai adiantar a casa, os nossos afazeres, o carro, o dinheiro, o emprego? Não é verdade? Então, a primeira bênção é a salvação eterna. É a nossa entrada no reino de Deus. Porque se nós não entrar no reino de Deus, amados, tudo que nós fizer a nossa vida toda vai ser inútil, vai ser em vão. Não é verdade? Então você vê aqui um homem que foi usado por Deus, porém estava com uma lepra. E essa lepra aqui representa o pecado. Amém? E quando ele foi falar com Eliseu, primeiro ele não entendia o que é um profeta. Então, ele foi direto no rei. E o rei ainda ficou bravo com ele ainda. O rei rasgou as vestes e falou para ele: por acaso eu sou Deus para te curar, rapaz? O que você está pensando que eu sou? Eu sou apenas um homem carnal como você. Mas quando o profeta Eliseu, já avisado por Deus, sabia que Naamã estava lá, ele foi até o rei e falou: deixa Naamã vir até mim. Aí o rei falou: então vai e procura o profeta. E ele foi procurar o profeta Eliseu. Quando ele chegou até Eliseu, por ele ser um homem respeitado, ser um homem, um guerreiro valoroso, né, um comandante do exército da Síria, ele achou que ele ia ser bem recebido pelo profeta, que o profeta ia dar reverência a ele. Mas o profeta, amados, nem atendeu ele. Falou para ele assim, mandou o seu servo ir lá e falou assim: ó, vai lá e fala para ele. Assim diz o profeta Eliseu: vá até o rio e você vai mergulhar 7 vezes no rio, para que na 7ª vez que você mergulhar, você vai ser curado. E Naamã não gostou, amados. Por quê? Por causa do orgulho. Então você vê aqui o outro pecado, o orgulho, né? Então, ele achou que deveria ser reverenciado pelo profeta. Mas o profeta mandou apenas o servo ir lá e falar para ele: vai no rio e mergulha 7 vezes. E para ajudar, aquele rio não era um rio limpo. Então ele falou: ué, mas lá na nossa terra, nós não temos rios muito mais limpos do que esses rios aqui. Ele quer que eu vou lá nesse rio sujo e mergulhe 7 vezes para me ser curado. Não, eu vou embora. Naamã virou as costas, pegou a sua comitiva
e já estava indo embora, amados. Então é isso, amados, que hoje a igreja moderna tem feito. Quando o profeta do Senhor fala, se arrependa, muda de vida, põe a sua vida em ordem, tema o Senhor e dai glória ao Senhor, muitos acham que não é bem assim e vira as costas e quer ir embora, amados. Não quer seguir o evangelho eterno. Amém? Aí, amados, o que acontece? Ele estava indo embora, ele abandonou. Mas o soldado falou assim: pai, mestre, se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, você não faria para ser curado? Aí Naamã falou: sim, é verdade, eu faria. Aí ele falou assim: então, se ele pediu para o senhor dar 7 mergulhos na água, vai e mergulha. Se é para o senhor ser curado, vai valer a pena. Naamã, então, ouviu o seu soldado. E ele foi e mergulhou 7 vezes no rio. E na 7ª vez, do jeito que o profeta tinha falado, aconteceu. Amém, amados? Então você vê que o homem de Deus verdadeiro, o profeta do Senhor, ele não está na terra para ficar bajulando as pessoas, mas ele está para fazer a vontade de Deus, para passar as ordenanças de Deus. E muitos não recebem as ordenanças de Deus. Por quê? Porque às vezes aquilo que ele fala para fazer é contra o seu eu, é contra a sua vontade. Amém? Assim como Naamã. Ele era um soldado, um comandante. A princípio ele achou que não, tá errado, ele deveria ter me tratado melhor. Mas Deus estava trabalhando na vida de Naamã, amados. Primeiro, para que removesse o ídolo, porque ele adorava Dagon. E a idolatria é um pecado terrível. É um pecado como a lepra. Amém? E o outro pecado que Naamã tinha, que precisava ser removido dele também, amados, era o pecado do orgulho. Amém? Irmão Miguel, fecha o microfone para mim, por favor. Amém? Amém. Aleluia. A irmã Maria 112 consegue fechar o microfone, irmã? Seu microfone está aberto também. Dá um toquinho na tela aí do lado vermelhinho, amém? Aleluia. Então, amados, quando Deus, ele escolhe a mim, escolhe a você, o Senhor começa a trabalhar na nossa vida, para que haja na nossa vida uma purificação, para que o Senhor venha nos abençoar, nos preparar para a vida eterna, tem que ser removido do nosso coração todo tipo de idolatria. A idolatria pode ser até mesmo um trabalho, pode ser até mesmo um carro, pode ser uma casa, pode ser o filho, amém? Pode ser alguma coisa do seu coração, às vezes o seu próprio orgulho é uma idolatria. Às vezes tem coisa dentro do seu coração que precisa mudar. E se você não mudar, você não vai conseguir entrar no céu naquele grande dia. Então, o Senhor, ele nos alerta, ele nos mostra. Então você vê, o Naamã, ele tinha o pecado da idolatria. Ele ia no templo de Dagon e ele acreditava fielmente naquele Deus pagão. Mas o Senhor estava removendo o pecado da vida de Naamã, porque o pecado é como a lepra, amados. Ele vai corroendo a nossa alma, corroendo a nossa vida. E não deixa nós, amados, ser felizes nessa terra e nem no porvir. Não é verdade? Então, aí ele foi até Eliseu e foi detectado mais um pecado, o orgulho. Porque ele achava que ele era alguma coisa. E nós, perante o Senhor, amados, não importa o nosso cargo. Não importa se um é empresário, se o outro é uma doméstica, se o outro tem 1 milhão, se o outro tem R$ 1 no bolso. Perante o Senhor, nós somos todos iguais. Amém? Então não adianta o que tem mais querer sobressair sobre aquele que tem menos, e nem o que tem menos querer subjugar aquele que tem mais. Não, cada um tem na medida que Deus deu. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele nos diz o quê? Estejais contente com tudo. Amém, amados? Então, shalom, irmã Paula.
A irmã consegue desligar o microfone para mim, por favor? Aleluia. Consegue desligar o microfone, dar um toquinho na tela? Aleluia. Amém? Então, amados, o apóstolo Paulo, ele nos ensina em tudo dai graças. Seja contente. Porque, amados, não importa se você vive uma vida humilde, uma vida simples. Isso aí aqui na terra não vai adiantar nada. Por quê? Porque o que vai valer é a eternidade. No céu não vai ter rico e não vai ter pobre. Todos nós seremos iguais. Amém? Todos nós seremos todos iguais, não haverá exceção. Então, amados, aqui na terra nós estamos de passagem. Amém? Para que ter tanto orgulho? Para que nós querermos, fazer a nossa vontade, se a vontade que tem que ser feita é a vontade de Deus, né? Então, amados, quando Naamã ele mergulhou a 7ª vez naquele rio, e quando ele levantou e aquela lepra tinha saído, aquele pecado, o pecado do orgulho, você vê que ali foi os 2 pecados que mais atrapalhava a vida desse homem, que era a idolatria e o orgulho, amados. Quando ele deu a 7º mergulho, ele levantou e ele teve uma cura completa. Não foi somente o seu corpo que foi restaurado, mas a sua alma foi restaurada também. E ele voltou imediatamente até o profeta, querendo dar presente para o profeta, querendo dar veste, ouro, prata. E o profeta falou para ele: longe de mim receber alguma gratificação de ti. Amém, amados? Porque o evangelho, a palavra de Deus é de graça. De graça recebeste, de graça daste. Amém? Você vê que aqui o Senhor deixa bem claro que o evangelho da prosperidade, essas igrejas que ficam querendo que as pessoas paguem a cura, paguem as coisas, isso aí, mas não provém de Deus. Amém? As coisas de Deus é gratuito. De graça recebeste e de graça daste. Amém? Então, amados, Eliseu não quis nada, absolutamente nada. Então Naamã falou assim: já que você não quer nada, conceda aos teus servos que eu leve 2 mulas cheias da terra daqui de Israel. Olha para você ver. Então, olha para você ver, aqui nós passamos a ver que houve uma restauração, houve um novo nascimento nesse homem. E ele falou, aí o Eliseu falou para ele: mas para que você quer levar a terra daqui? Ele falou: sabe por quê? Porque a partir de hoje, na minha vida, não há nenhum outro Deus a não ser o Senhor, o Deus de Israel, Yahweh dos exércitos, o Senhor. E eu vou levar essa terra, e eu vou fazer um altar, e somente a esse Deus eu vou adorar, somente a esse Deus eu vou servir. E nunca mais eu quero servir nenhum outro Deus. Olha só para você ver. Então, amados, ele foi curado da lepra, que era o pecado da idolatria, o pecado do orgulho, e ele nasceu de novo. Ele reconheceu, os seus olhos abriram, as escamas caíram, e ele reconheceu o Deus de Israel, o único Deus. Amém? Então, amados, é isso que o Evangelho Eterno faz na nossa vida. Abre os nossos olhos. Por quê, amados? Porque antes nós estávamos lá na igreja moderna, lá na igreja da prosperidade, e nós estávamos lá pegando chavinha, cajadinho, pegando envelope e fazendo sacrifício de tolo, porque o único sacrifício que existe é o sacrifício de Cristo Jesus. E assim como o apóstolo Pedro diz, nós, amados, na nossa ignorância, estávamos negando o próprio Cristo. Porque quando você pega um envelope na igreja da prosperidade e fala: eu vou fazer um sacrifício, você está querendo desfazer o sacrifício de Cristo e ter o seu próprio sacrifício. Por isso que o apóstolo Pedro fala: e eis que nos últimos dias farão comércio de vocês e levarão vocês a negar o próprio Cristo. É assim que o crente, ele nega Cristo. Quando ele fala: eu vou sacrificar. Amados, tem 2 palavras nessa vida que eu aprendi, amados, que nós não devemos mencionar de qualquer forma. É a palavra adorar e a palavra sacrifício. Porque adorar é somente o Senhor.
Tem muitos que pecam gravemente contra o Senhor. Enquanto é ignorante, Deus perdoa. Mas a partir do momento que a pessoa sabe da verdade, aí é pecado. Sabe quando você fala, eu adoro chocolate, eu adoro isso, eu adoro... Não pode, amados. A palavra adoro é só para o Senhor. Eu adoro só o Senhor. A palavra adoro, ela tem que ser usada diretamente, especificamente para Deus, para Jesus Cristo, para o Espírito Santo. Essa palavra é só dele. E outra palavra que nós não podemos usar é a palavra, eu vou sacrificar, eu fiz um sacrifício, eu me sacrifico. Não, não pode, amado. Sacrifício é só o de Cristo. Você fala, eu me esforço, eu vou me esforçar. Nunca você fala, eu vou me sacrificar, eu me sacrifico, eu me sacrifiquei. Essas palavras, amados, é só do Senhor Jesus. Sacrifício só tem um, de Cristo Jesus. Essa palavra não é nossa. Nós não temos direito nem de usar essa palavra. Amém? Enquanto nós não sabemos, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Se nós fazíamos isso até ontem, a partir de agora não vamos fazer mais. Amém? Então toma cuidado com a palavra eu adoro e a palavra sacrifício. Essa palavra é só para o Senhor Jesus. Amém? Jamais você diga, eu adoro chocolate. Não, jamais. Eu adoro somente o Senhor, porque está escrito, amados. Primeiro mandamento, já está escrito lá. Pode observar na palavra para você ver. Adorarás somente o Senhor teu Deus. É o primeiro mandamento. Amém? Então essa palavra é exclusiva do Senhor. E a palavra sacrifício é só de Jesus também. Porque o único sacrifício aceitável por Deus e o único sacrifício que já existiu nessa terra é o de Cristo. Nenhum outro sacrifício vai poder existir. Amém, amados? Então, amados, já estava ali um novo homem, Naamã, curado, restaurado. E aí, amados, ele chegou para o profeta e falou assim, meu Senhor, peço perdão a Deus, porque eu tenho um problema a ser resolvido. Eliseu falou, qual é o problema, Naamã? Ele falou, meu Senhor, que Deus me perdoa. Como eu sou empregado, eu trabalho para o rei, tem os dias da semana que o rei entra no templo de Dagon. E quando o rei entra lá, ele se ajoelha e ele segura no meu ombro. E eu sou obrigado a baixar para ele segurar em mim. E como que eu vou fazer? Porque agora eu não quero mais. Agora o meu coração é de Yahweh dos exércitos, é do rei de Israel. Só ele eu adoro. Então Eliseu falou para ele assim, Shalom, paz. Deus vai olhar o coração. Amém, amados? Se você vai entrar lá como serviçal do rei, trabalhando, você pode entrar. Agora você jamais entra para adorar o ídolo como você adorava. Porque antes ele entrava, ele se ajoelhava e ele também adorava aquele ídolo. Mas olha para você ver como que Deus transforma a pessoa. E ele falou assim, então, a partir de agora eu vou entrar no templo de Dagon porque eu sou empregado do rei. O rei me chama porque ele quer me apoiar em mim. Mas eu vou entrar como empregado. E jamais eu vou adorar outro Deus a não ser o Deus de Israel. Amém, amados? Então, ele pegou aquela terra de Israel para ele montar um altar exclusivamente para o Senhor. E ele partiu. Aí, amados, aqui nós vamos ver o segundo pecado. O pecado da cobiça. O pecado da ganância. A palavra de Deus diz assim que Geazi, o serviçal de Naamã, diz assim, no versículo 20. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, protestou. Meu senhor, o meu senhor poupou este sírio Naamã, negando-lhe aceitar dele alguma gratificação do muito que trazia. Tão certo como vive o Senhor, irei atrás dele e receberei dele alguma recompensa. Olha para você ver o terrível pecado da cobiça, da ganância, desejar aquilo que não é lícito. Então o servo de Eliseu viu tudo isso, mas ele não se contentou de ver Eliseu não aceitar.
Aqui Gease representa, sabe quem, amados? Os pastores da prosperidade. Gease representa o evangelho da prosperidade, o evangelho da cobiça, pregar em troca de alguma coisa, levar a cura, mas querendo receber alguma coisa em troca. Então Gease representa aqui os falsos profetas, representa aqui aqueles que cobiçam, quer pregar o evangelho, mas em troca de riqueza. Amém? Então, ele falou assim, tão certo como vive o Senhor, eu correrei atrás de Naamã e eu vou pegar uma gratificação, já que Eliseu não quer, eu quero. Olha só para você ver. Enquanto o profeta verdadeiro prega por amor a Cristo, você vê o profeta David Warren, não pega oferta, não pega nada, amados, vai de bom coração e prega em todas as nações da terra. Existem outros pastores, outros profetas que você vê que se for convidado para fazer uma conferência, para pregar, que é 10 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil. Amém? Então, aqui Gease representa esses. Aí diz assim no 21. Em seguida partiu Gease à pressa, com o objetivo de alcançar Naamã, que percebendo a sua aproximação, parou a sua carruagem, desceu para encontrá-lo e indagou. O que houve? Está tudo bem? Ao que Gease respondeu prontamente, sim, tudo bem, mas meu senhor enviou-me para informar-te que 2 jovens irmãos, discípulos dos seus profetas, acabaram de chegar, vindo das montanhas de Efraim. Portanto, rogo-te que lhe dê 1 talento e 35 quilos de prata e 2 vestes de gala. Diante do que Naamã respondeu generosamente, aceita, pois, 2 talentos, e ele insistiu com Gease para que aceitasse aquela oferta e colocou 70 quilos de prata em 2 sacolas com as 2 mulas e de roupas finas e entregou todo a os 2 servos, os quais foram à frente de Gease, transportando a sacola. Assim que Gease chegou à colina onde Eliseu morava, tomou a sacola das mãos dos servos de Naamã e guardou em casa. Ordenou os servos retornassem e eles partiram. Em seguida entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu, e este lhe indagou, de onde vem Gease? Ao que ele replicou, teu servo não foi a parte alguma. Olha o outro pecado, a mentira. Amém, amados? A mentira. Então você vê que no evangelho da prosperidade tem cobiça, tem a mentira, tem a ganância, querer recompensa através das coisas de Deus. Você vê aqui, ele já começou até a mentir. No entanto, Eliseu lhe afirmou, porventura, não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro e te encontrou? Certamente este não era o momento para receberes prata e roupa, tampouco para cobiçares olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por esse motivo, a lepra, a enfermidade que assolava a pele de Naamã, atingirá a tua pessoa e todos os teus descendentes para sempre. E assim Gease saiu da presença de Eliseu, já leproso, e o seu corpo perecia coberto de neve. Amém, amados? Olha só para você ver o que a cobiça traz, o que o pecado traz, a destruição. Então você vê, aquele pecado que corroía Naamã veio para Gease. Aquela lepra passou para ele e para suas descendências. Porque, infelizmente, amados, o pecado, além de ser mortal, além do pecado ser maligno, ele acaba sendo passado para os filhos, para familiar. Em outras palavras, se você se contaminar com o pecado, através do pecado, você contamina toda a sua família, você contamina todos os seus descendentes. Amém, amados? Então você vê o cuidado que nós temos que ter, amados, para que nós não venhamos a se entregar à cobiça dessa vida, ao orgulho, a qualquer tipo de pecado. Então nós temos que vigiar muito. Por isso, o profeta do Senhor sempre está falando, arrependa dos seus pecados e não cometa mais. Amém? Se arrependa, coloca a sua vida em ordem, acerta, apruma a sua vida. Amém?
para que naquele dia você não venha ser pego de surpresa. E porque o pecado, amados, ele surge de mansinho, um sentimentinho, uma mentirinha, uma enganadinha, uma coisinha bem pequenininha, aquilo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e ao ponto que você já nem está percebendo. Às vezes você cai e nem percebe que está caído. Você desanima e nem percebeu. Às vezes a pessoa morre espiritualmente, vira um zumbi e nem se deu conta que está sendo um zumbi. Amém, amados? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o Messias está vindo. A qualquer momento o arrebatamento acontece. E como nós já estudamos, ou o arrebatamento ou a morte vai chegar, amados. E um dos dois vai chegar. E do jeito que nós foi encontrado, é como a Bíblia sempre diz, nós somos como uma árvore. Ao lado que nós caímos vai ficar. Se nós cair, se nós vir a foice, o machado, que a Bíblia diz, né, que é a morte, nos cortar, se nós cair em pecado, não entraremos no reino de Deus. Amém? Mas se nós cair em santidade e arrependimento, nós estamos dentro do céu. E você sabe que vivo ou morto só entra no céu através do arrebatamento. Amém? Assim como a Bíblia diz, naquele grande dia, aqueles que dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então, só há uma forma de entrar no céu, seja morto ou vivo, né? Que a Bíblia não diz nem morto, dorme, né? O sono. Mas só existe uma maneira, pelo arrebatamento. Então você vê a importância que é de nós nos prepararmos. Amém? Não importa se você vai viver 100, 200 anos, ou 10 anos, ou um mês. O importante é aquele momento você estar bem com Deus, você estar em obediência à palavra de Deus. É isso que vai acontecer, vai contar. Não importa se você tem 50 anos de igreja, 100 anos de igreja, isso não vai contar nada. O que vai contar é o dia da sua morte ou o dia do arrebatamento. Do jeito que você se encontrar. Você imagina se o arrebatamento acontece num momento de estresse, de nervosismo, amados? Que terrível que não vai ser para aquelas pessoas que perdem o controle. Aquelas pessoas que não têm o domínio próprio, que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos dá o domínio próprio. Não é verdade? Então virá o arrebatamento, essa pessoa fica. Amém? Então, amados, nós precisamos colocar as instruções do Senhor, né, em prática, para que naquele grande dia nós venhamos ser envergonhados. Amém, amados? Vamos refletir